Bom, que eu sou muito fã da franquia Pokémon, todo mundo já sabe, mas agora o que você não sabe é por qual jogo começar, seja no Nintendo Switch ou no Nintendo Switch 2. E se você tá com essa dúvida e não sabe por onde começar a jogar Pokémon no Nintendo Switch ou no Nintendo Switch 2, eu vou detalhar rapidamente cada um dos jogos e ao final de cada um deles eu vou fazer um breve resumo dizendo para quem é aquele jogo e você vai ver se ele se encaixa ao seu estilo de gameplay, ao que você procura, por onde eu acho que você deve começar a jogar Pokémon no Nintendo Switch ou no Nintendo Switch 2. Fala galera, tudo bem? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd, é um prazer ter você aqui comigo e vamos lá, vamos começar falando aqui de Pokémon. Eu vou falar sobre os jogos em sua ordem de lançamento no Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. E como eu falei agora há pouco, eu vou tentar dar uns pontos positivos e negativos a respeito de cada jogo e ao final de cada jogo um breve resumo de para quem eu acho que esse jogo é. E com isso você vai se identificando, vendo o que é que você gosta em um jogo, o que você não gosta, e aí você vai tentando também ter a sua própria opinião e, pô, é esse mesmo que eu quero começar num jogo que tem essas características, entendeu? Então vamos lá, eu vou começar pelo primeiro jogo que foi lançado no Nintendo Switch, que foi o Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Pra quem não conhece, Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu são reimaginações de Pokémon Yellow e oferecem uma experiência nostálgica e simplificada, mas com algumas omissões de funcionalidades clássicas. Eu vou começar falando sobre os pontos positivos de Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, e o primeiro deles é obviamente a nostalgia e o apelo visual. Como eu acabei de falar, esse game ele é um remake de Pokémon Yellow. E Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu evocam um forte sentimento de nostalgia para quem jogou os títulos originais lá da época de Kanto, né? Red, Blue e o próprio Yellow. Os visuais são adoráveis, com gráficos bonitos e animações detalhadas que dão vida à região de Kanto, que por sinal é uma das que eu mais gosto. O jogo é projetado para ser acessível a novos jogadores e fãs de Pokémon GO. Elementos arcaicos como os Hidden Machines, quem aí não se lembra, né, dos HM, que você tinha que ensinar e perder um slot dos seus movimentos só para ter o Cut ou ter o Flash para iluminar a caverna ou cortar arbusto. Pois bem, nesse jogo aqui a Pokémon Company e a Game Freak decidiram removê-los do game. Eles foram removidos e substituídos por técnicas secretas, agilizando a exploração do cenário. Como eu acabei de falar, ele é acessível e principalmente para fãs de Pokémon GO, o que torna aí um sistema de captura um pouco mais inovador. A mecânica de captura desse game ela é inspirada totalmente em Pokémon GO, o que elimina as batalhas aleatórias com Pokémon selvagens, porque agora eles aparecem no mapa, e na minha opinião tem que ser elogiado mesmo, porque com isso faz com que o jogo torne o mundo um pouco mais vivo, né? Torne muito mais vivo na verdade. E a experiência de preencher a Pokédex também fica mais envolvente e relaxante. Mas como eu falei, a mecânica de captura ela é totalmente baseada em Pokémon GO, então não tem mais batalha antes de capturar o Pokémon, agora é só ficar jogando a Pokébola. O que é bom para alguns e é ruim para outros, mas para aqueles fãs de Pokémon GO do celular que nunca tinham jogado o jogo principal da série, é uma ótima porta de entrada. O jogo conta também com um modo cooperativo. A inclusão de um modo cooperativo local para 2 jogadores permite que amigos ou familiares joguem juntos, o que é ótimo para jogadores mais jovens ou casuais. O jogo também conta com integração com Pokémon GO. É uma funcionalidade que permite transferir Pokémons da primeira geração de Pokémon GO para o Nintendo Switch através do Go Park, que é uma adição bem interessante, e você vai chegar nesse lugar aí, lá onde era o Safari Zone, e ali você consegue transferir os Pokémon para o Nintendo Switch. Você tem que capturá-los novamente, mas eles ficam andando ali no parque e é bem legal. E o jogo também conta com um conteúdo pós-game bem bacana, né? Embora o jogo principal seja mais fácil, o game conta com um conteúdo pós-jogo que tem lá os Master Trainers, né? Inclusive você consegue até enfrentar o Red, que é o protagonista de Pokémon Red and Blue, um dos treinadores lendários. Você consegue encontrar com o Green também, e além dessas batalhas contra os Master Trainers, também tem a busca de lendários e mega evoluções, que oferece mais profundidade e longevidade aos games. Mas agora, depois de falar tudo isso, bora para os pontos negativos de Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Como eu acabei de falar, o jogo principal ele é fácil, e esse é um ponto negativo, a falta de dificuldade. O jogo é considerado muito fácil, subestimado até mesmo por jogadores novatos. A maioria das batalhas pode ser vencida sem grande esforço,
quebrando o ritmo e o desafio tradicional da série. Outro ponto negativo que me incomoda um pouco às vezes é o controle de movimento, que no caso do Nintendo Switch 1 principalmente, ele é bem inconsistente. Mirar no modo portátil, embora mais fácil, não oferece a mesma satisfação do lançamento físico. Então, tipo assim, quando você tá em modo portátil, você usa ali o giroscópio para poder mirar no Pokémon e aperta o A para a bolinha ser lançada. Já no modo dock, você tem que realmente fazer o movimento. Mas o problema desses movimentos é que às vezes o Joy-Con ele perde a calibração, você tem que calibrar de novo e às vezes você taca a bola para um lado, ela vai para o outro. Às vezes o Pokémon vai para um lado da tela, você faz o movimento para o lado dele e a bolinha não vai, e realmente é frustrante. Algumas remoções de elementos clássicos também incomodam, elementos tradicionais da série principal, como a habilidade dos Pokémons, né, as Abilities, ou até mesmo a habilidade do Pokémon segurar algum item, e também o sistema de breeding, que agora também está ausente. Isso limita a profundidade estratégica e o modo competitivo online, que também é outro ponto negativo para mim nesse game. Porque as funcionalidades online desse jogo elas são bem limitadas, as opções de batalha e troca são restritas. Ele não tem realmente um modo para você entrar lá e batalhar online, você tem que colocar uns códigozinhos, cujo... Se você quiser algo mais profundo sobre Let's Go Eevee Pikachu, eu fiz aqui no canal e você vai ver como é que funciona esses códigos. Mas é algo bem simples e bem meia boca. E é claro que esses problemas técnicos nesse game são menores. Eu já vi alguns relatos de pequenos problemas de performance, as sombras realmente têm uma baixa qualidade, alguns bugs visuais, principalmente na transição entre modo dock e modo portátil. Quando você tira e coloca, às vezes dá um bugzinho ou outro. Mas é bem raro, nesse game aqui realmente eles fizeram um bom trabalho. Bom, mas vamos lá, em resumo eu acho que Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu é um jogo divertido e charmoso, mas ele é ideal para fãs nostálgicos e também para novos jogadores, principalmente aqueles vindos de Pokémon GO. Mas tenha em mente que ele sacrifica a profundidade e o desafio dos jogos principais das séries em favor de uma experiência mais simplificada e casual. Então se você nunca jogou Pokémon e jogou só Pokémon GO, esse eu acho que é o jogo perfeito para você começar a sua jornada na série. Tá tudo bem até agora? Eu acho que tá legal, né? Fica dinâmico, fica rápido e bem entendido, eu acredito. Então se você estiver curtindo esse vídeo, não se esqueça, deixa um like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, considere se virar membro e é claro, se você for comprar algum desses jogos em mídia física, tem um link da Amazon aí embaixo. Compra por lá, mano. Você me ajuda pra caramba, tá bom? Vamos lá pro próximo jogo lançado no Nintendo Switch. E daí sim, não é um remake, é um jogo da série principal. É um jogo mainline da franquia e o primeiro que foi lançado pro Nintendo Switch. A geração 8, Pokémon Sword and Shield. Bom, eu gosto bastante de Pokémon Sword and Shield, mas esses jogos tiveram uma reação mista, com elogios para certas inovações e também críticas para falhas técnicas e de conteúdo. Mas vamos lá, os pontos positivos para mim desse jogo já começam aqui com a qualidade de vida. O jogo introduziu várias melhorias que facilitam a experiência do jogador. Por exemplo, o acesso a box de Pokémon em qualquer lugar. Agora você não precisa mais ir até um Pokémon Center acessar o computador por lá para acessar as suas boxes. Agora você pode fazer isso de qualquer lugar, basta acessar o menu pelo menu de pause do game. Outra coisa bem legal que eles adicionaram aqui também é a possibilidade de mudar a natureza do Pokémon, porque esse jogo em sua época era o jogo principal da série, onde o modo competitivo também era o modo principal para os campeonatos competitivos de Pokémon. Mas aí é outro assunto, essa parada de natureza, de EV, Effort Values e tudo mais, é um assunto muito mais profundo que eu não vou abordar no vídeo de hoje. Mas sim, esse aqui foi o game que introduziu a possibilidade da mudança das natures, das naturezas, onde cada nature tem um efeito diferente nos status base do Pokémon, fazendo eles serem mais fortes para ataque físico, ou ataque especial, ou tendo uma defesa maior e por aí vai, acho que deu para entender. Outra coisa que eu gosto de citar sempre nesse game como um ponto positivo, pelo menos para mim, que adora customização de personagens, é a customização de personagem de Sword and Shield, que é bem legal. Tem muita roupa diferente, muito corte de cabelo, cor de olho, cor de cabelo. Cara, o sistema de customização disso daqui é sensacional, tá? Pra mim, a cereja do bolo de Pokémon Sword and Shield são os ginásios. Tanto os designs dos ginásios como suas batalhas.
As batalhas de ginásio nesse game são um ponto muito alto, com uma atmosfera de estádio envolvente e a mecânica de Dynamax que adiciona um espetáculo a uma nova camada estratégica, aquele negócio de deixar os Pokémon gigantão. Mano, as batalhas de ginásio desse game são incríveis, tá? Tanto em trilha sonora, que faz elevar a batalha num ápice muito legal, como a mecânica de Dynamax, muita gente não gosta, eu gosto bastante. Mas pra mim as batalhas de ginásio desse game são as melhores de toda a franquia. O próximo ponto positivo também pode ser um negativo, eu vou falar dele mais pra frente na área de pontos negativos. Mas enfim, um ponto positivo foi a adição da área selvagem, né, da Wild Area. A introdução de uma área semi-aberta com câmera livre. Foi a primeira vez que você podia andar pra lá e pra cá e mover a câmera com o seu segundo analógico, né? Você girar a câmera em torno do seu personagem no jogo da franquia Pokémon. Isso foi a primeira vez que aconteceu e foi aqui. E os Pokémons que ali aparecem variam dependendo do clima. Se estiver chovendo, aparece uma tipagem ou determinado tipo de Pokémon. Se estiver rolando uma tempestade de areia, se estiver nevando, se estiver pra chover e por aí vai, cara, muda, se tiver com sol, cada clima favorece a uma tipagem de Pokémon e alguns Pokémon específicos para aparecerem nas regiões, então é bem legal. E é claro, né, que essa foi uma ideia muito bem recebida, apesar de problemas de execução, né? Mas beleza, vamos lá, vamos continuar. A trilha sonora, como eu falei, a música do jogo ela é muito boa, principalmente nas batalhas de ginásio, e ela é também frequentemente elogiada por ser empolgante e memorável por muitas outras pessoas internet afora. Uma coisa que eu não gosto muito da trilha sonora, os efeitos sonoros de quando você pega itens no chão, eu acho que ele destoa muito da gameplay, né? Faz um barulho esquisito, extremamente alto, que é meio, sei lá. As duas DLCs disponíveis no game adicionam novas áreas, mais Pokémon lendário e também melhoram significativamente a experiência geral a longo prazo. E também adicionam o Pokémon seguindo o personagem, o que é bem legal. Porém, vamos lá, né? Como nem tudo são flores, vamos para os pontos negativos desse game. A exclusão da National Pokédex, é isso mesmo, não tem a National aqui, tem 400 Pokémon no jogo base, depois mais 200 e tantos na primeira DLC e 200 e tantos na segunda, mas não temos a presença da National Pokédex, também conhecida como National Dex. A decisão de cortar mais da metade dos Pokémon existentes do jogo base foi a crítica mais controversa, gerando grande insatisfação entre a comunidade de fãs. O jogo também conta com problemas gráficos e, obviamente, técnicos. O jogo sofre com inconsistências gráficas. Foi na Wild Area, onde as árvores você tinha que chegar meio que perto, aí elas apareciam do nada, um famoso pop-in, porque o draw distance do jogo é bem ruim. Mas como eu falei, né, foi uma ideia muito inovadora, mas mal executada. E esses pop-ins não se limitam aí somente às árvores, tá? Também é com NPC, com Pokémon e tudo mais. O jogo também conta com quedas de frame rate a la Scarlet and Violet, principalmente na Wild Area e principalmente se você tivesse conectado online. Meu amigo, tinha hora que era câmera lenta. As animações reutilizadas e animações simplistas. Apesar de algumas animações novas serem muito boas, muitas foram consideradas datadas ou reutilizadas de jogos anteriores, o que, juntamente com o corte da Dex que eu acabei de falar, gerou a sensação de falta de esforço por parte da Game Freak. Fora isso, também a gente tem alguns designs de níveis e muita linearidade nos cenários, que obviamente fora da Wild Area os mapas são bem lineares e restritivos em comparação aos jogos anteriores e outros RPGs do Nintendo Switch. Mas e aí, Marcial, pra quem que é? Em resumo, galera, eu acho que Pokémon Sword and Shield é recomendado para jogadores recém-chegados à franquia também, mas principalmente para fãs que buscam uma experiência mais tradicional de Pokémon com melhorias de qualidade de vida. Então, se você estava pensando em um jogo para console realmente, mas com algumas qualidades de vida, mas ainda assim core de Pokémon, onde a gente tem ali a sua linearidade, tem batalhas épicas de ginásio, uma Dex bacana para completar e tudo mais, eu acho que é um jogo bem legal, principalmente a parte gráfica também, seguindo ali aquele desenho estilo anime e tudo mais, ele é bem confortável, é bem gostoso de jogar. É um jogão, mano, eu gosto pra caramba. Partindo pro próximo jogo aqui, Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Esses remakes são fiéis aos jogos originais de 2006 lançados para Nintendo DS. Embora essa fidelidade traga uma dose de nostalgia, também resulta em pontos positivos e negativos distintos, cujos mesmos eu vou começar a falar agora.
Esse primeiro ponto ele é positivo e negativo, eu vou falar primeiro a parte positiva dele e depois mais pra frente a negativa. A fidelidade ao material original. Para os fãs dos jogos Diamond e Pearl originais, os remakes oferecem uma experiência quase que idêntica, mas com gráficos atualizados e obviamente no Nintendo Switch. Esses games são aclamados por quem busca a nostalgia da era clássica de Pokémon e se atente a isso, tá? Melhorias de qualidade de vida também são muito bem vistas por aqui. Várias funcionalidades modernas foram adicionadas, como compartilhamento de experiência, o XP Share, permanente e a capacidade de acessar os golpes de Hidden Machines, os HMs, diretamente do menu do Pokétech sem a necessidade de um Pokémon específico na equipe, sem a necessidade de perder um slot de um moveset também. Então, tipo, você não precisa ter um Pokémon de grama justamente com o Cut para cortar busto. Você faz isso direto pelo Pokétech. O underground desse game também foi aprimorado. A área subterrânea, que também é conhecida como Grand Underground, ela foi expandida, permitindo que os jogadores encontrem e capturem uma variedade maior de Pokémon em cavernas, além de minerar itens e decorar bases secretas. E aí você consegue, nesse Grand Underground, você consegue encontrar vários Pokémon, principalmente na área pós-game, tipo Pokémons bem desejados mesmo, tipo Charmander e por aí vai. E falando em pós-game, ele possui um conteúdo pós-jogo bem extenso. Logo após entrar no Hall da Fama, você vai obter a National Dex, uma quantidade significativa de conteúdo pós-jogo desbloqueada, incluindo a exploração de novas áreas e a captura de Pokémon lendário. O estilo de arte dele também é bem bonito, conhecido como Chibi, Tem um Chibi charmoso, mas também é divisivo, Porque o estilo visual Chibi, que é aqueles corpo pequeno com cabeça grande, é visto por alguns como um charme à parte e outras pessoas também não curtem muito o visual. É elogiado por alguns e massacrado por outros. Mas a gente dá até como ponto positivo porque, queira ou não, ele captura a essência visual dos sprites originais, porém numa forma 3D, Então, como eu falei, ele é um jogo aclamado justamente porque ele traz a nostalgia da era clássica, E aí até mesmo nesse estilo visual, essa nostalgia ela tá embutida ali no meio. Vamos lá para os pontos negativos, A fidelidade excessiva. Lembra que eu falei para você que a fidelidade era um ponto positivo e negativo? Pois bem, eles foram fiéis até demais. Principalmente por ter ignorado muitas das melhorias e características presentes na sua própria versão aprimorada, Pokémon Platinum. Tipo, a Battle Frontier expandida, alguns ajustes na história. Isso estava presente em Pokémon Platinum, mas não, eles pegaram Pokémon Diamond e Pearl. É exatamente eles. Então, tipo, a fidelidade excessiva é ruim nesse caso. Níveis desajustados e dificuldade. A combinação do XP Share permanente com níveis de treinadores inalterados dos jogos originais muitas das vezes resulta numa experiência de jogo muito fácil, onde a equipe do jogador fica rapidamente overlevel. Novamente o mesmo problema, você tem aí só jogando normal, sem tomar cuidado nem nada, você vai ficar sempre levels acima do desafio que o game está te propondo. Então você vai estar lá no ginásio, na mesma coisa de Sword and Shield, overlevel, sempre acima do level que os outros inimigos estão. Porém, eu tenho que ser sincero e fazer um adendo, isso muda a hora que você chegar lá na Elite dos 4. Se prepara, tá? Se prepara, porque ali eles usam técnicas de Pokémon competitivo e a Cynthia, ela vai chutar a sua bunda várias vezes, pelo menos ela chutou a minha muitas delas. A ausência de inovações modernas também incomodam um pouco. Os remakes não incluem elementos de jogabilidades mais recentes, como a Mega Evolução ou o Gigantamax, o que pode ser decepcionante para quem esperava algum conteúdo novo, mas como eu já falei desde o início, isso daqui é basicamente um remake de 1 para 1, é fidelidade total. Tô mencionando isso daqui porque se você que não conhece os jogos e espera algo do gênero, fique sabendo que você não vai encontrar nesses games. O sistema de amizade desse jogo também é algo que eu não gosto muito, mas já tinha também no anterior e ainda continua aqui. Esse sistema de amizade pode, por vezes, atrapalhar a experiência, fazendo com que Pokémon sobrevivam a golpes críticos, ou se curem automaticamente de algum status, tipo envenenados ou até mesmo paralisados. E eu não acho isso muito legal, porque muitas das vezes isso acontece em momentos inoportunos e estraga um pouco a experiência. Mas vamos lá, em resumo eu acho que Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl são recomendados principalmente para os fãs de longa data, aquela galera que já jogava na antiga.
e que desejam reviver a nostalgia dos jogos originais de DS, e também para novos jogadores que querem experimentar a versão clássica da aventura de Sinnoh, de uma forma fiel à original e sentir como eram os jogos de Pokémon no passado, mas com algumas melhorias. Então acho que se você procurar algo do gênero, esse jogo aqui é para você. Diferentemente do próximo, que agora é a vez de Pokémon Legends Arceus. Pokémon Legends Arceus é amplamente aclamado por inovar na fórmula tradicional da franquia, mas não está isento de falhas, principalmente na parte técnica. Falei, né, que se você prestasse bem atenção, você ia ver que a parte técnica é um parafuso mal apertado na franquia, né? Mas vamos lá, eu vou começar aqui falando dos pontos positivos de Pokémon Legends Arceus. Ou Arceus, você pode chamar do jeito que você quiser, tá bom? Bom, eu acho que é indiscutível a inovação na jogabilidade, né? O jogo se distancia do formato tradicional e oferece uma experiência muito inovadora, focando mais na ação e exploração de um mundo semi-aberto com grandes zonas abertas, né? Um mapa onde tem várias zonas, essas zonas são abertas. E dentro desses mundos, obviamente, a interação com os Pokémon no ambiente permite agora que os jogadores possam ver, interagir, capturar e até ser atacado por Pokémon diretamente no mapa, sem transições de tela, o que era algo bem pedido por fãs, né? Você não tinha que ter um encontro, um loading, entrar em batalha, jogar a bola, não, tudo ali, ó, tudo em tempo real, incluindo o sistema de captura, que também é em tempo real, ele é totalmente dinâmico. Agora é possível capturar Pokémon de várias maneiras, incluindo aproximações furtivas, o que adiciona uma camada adicional de estratégia e dá uma jogabilidade mais imersiva. Nesse jogo, se você não tá ligado, a gente tá revivendo aí o passado da franquia, onde acabaram de inventar a Pokébola. Os humanos e os Pokémon, eles ainda não, meio que, não tinha essa parada de treinador de Pokémon. Então você tá catalogando, a sua Pokédex aqui é um catálogo, você tá sendo ali o biólogo da parada, catalogando o Pokémon, vendo qual comida que ele gosta, como que ele faz o golpe. Você tem que ver eles fazendo várias vezes os golpes e tal para catalogar e tentar preencher essa Dex. E é bem legal porque nesse modo de captura, que é agora igual o que a gente tá vendo em Pokémon Legends E, que a gente vai falar mais pra frente, em Pokémon Legend Arceus, você pode jogar comida no chão para distrair esses Pokémon e aí pegá-los desprevenidos com a Pokébola. Inclusive, se você der para eles uma comida que eles gostam, né? Ele fica mais suscetível à captura. Isso é bem legal. Mas um ponto positivo aqui é a progressão e as pesquisas flexíveis. A progressão da história e o aumento de ranking dependem da pesquisa e da catalogação de Pokémon, o que dá liberdade ao jogador para escolher como deseja completar o registro, seja capturando vários, batalhando ou observando comportamentos específicos. Agora, as batalhas ocorrem no próprio ambiente, com uma transição suave da exploração para o combate, agilizando a experiência de jogo, sem tela de loading, sem nada. A história e a ambientação também desse jogo são únicas. A trama se passa na região de Hisui, que é a antiga Sinnoh, explorando a história do local em uma época onde humanos e Pokémon ainda não viviam em harmonia, o que é um plano de fundo interessante e inédito para a série. E eu sinceramente espero que eles voltem mais e tragam mais esse tipo de plano de fundo pra gente, contando histórias do passado. Sei lá, cara, tem muita coisa legal que dá para explorar em temas do passado da franquia Pokémon. Assim como a gente já tinha visto em alguns outros jogos da série, aqui tivemos a introdução de formas regionais de Hisui, e as novas evoluções para Pokémon existentes foram bem recebidas. E as formas regionais de Hisui são bem legais mesmo, tá? Porém, contudo, todavia, pontos negativos. Os gráficos e o desempenho técnico do game pra variar, né? O jogo é frequentemente criticado por seus gráficos datados e a falta de polimento visual. Problemas incluem texturas de baixa qualidade, renderização de objetos, o chamado pop-in novamente aparece por aqui, né? O draw distance do game também não é bom. Ele é muito perceptível e também problemas de taxa de quadro novamente assolam mais um game da franquia. Principalmente em Pokémon distante. Quando você vê o Pokémon lá no horizonte, se tiver um Pokémon mais perto, você vai ver que ele está rodando a quadros mais altos, e o Pokémon lá no horizonte, lá na frente, ele vai estar rodando todo travadinho. É feio pra caramba.
As batalhas aqui elas são bem simplificadas, também é um ponto relativamente negativo na minha opinião. Visto por muitos como um ponto negativo, esse jogo ele não tem um modo online bem legal, principalmente para modo competitivo, porque o foco desse game ele é totalmente o foco single player. Foi um ponto bem criticado de Pokémon Legend Arceus a falta de batalhas online competitivas. O jogo não possui nenhum modo online robusto, limitando a interação a trocas de Pokémon, o que é um ponto fraco para jogadores que buscam algo competitivo, mas que novamente, né, se você está buscando algo competitivo, definitivamente esse jogo não é para você, porque o foco dele aqui é o single player. A repetitividade nas tarefas de pesquisa também é vista como um ponto negativo, porque para subir de rank é necessário completar tarefas de pesquisa que podem se tornar repetitivas após um tempo, como capturar o mesmo Pokémon várias vezes, ou ver o mesmo Pokémon executando o mesmo golpe várias vezes, ou dar a mesma comida para esse mesmo Pokémon várias vezes. Um outro ponto bem criticado aqui é a ausência de batalha contra outros treinadores. E é claro que esse aqui é um ponto negativo, mas bem entre aspas, porque ele já é justificado pelo próprio contexto de história do jogo. A falta de batalhas frequentes contra outros treinadores é sentida por alguns jogadores que viam nesses confrontos um pilar da franquia, né? Um pilar de experiência de Pokémon. Mas como eu acabei de falar, né? Na história não tinha ainda essa parada de treinadores. É um mundo que está começando a ter esse tipo de coisas. Acabaram de inventar as Pokébolas, então não tinham muitos outros treinadores. Mas os poucos que tem ali são legais. Inclusive a última batalha é uma das melhores de toda a franquia. Então é um ponto negativo, mas como eu disse, bem entre aspas. Tá, e aí você tá querendo saber, né, pra quem que é Pokémon Legend Arceus? Bom, na minha opinião, ele é um jogo altamente recomendado para os jogadores que procuram uma experiência inovadora e um sopro de ar fresco na fórmula tradicional da franquia Pokémon. Em resumo, é um título essencial para quem quer ver a franquia evoluir e está disposto a aceitar mudanças significativas na jogabilidade clássica, oferecendo uma aventura única e envolvente. É um dos meus jogos preferidos de Pokémon no Nintendo Switch e definitivamente eu recomendo. Mas falando nos meus jogos preferidos do Nintendo Switch, agora vem a bomba! Pokémon Scarlet and Violet, a tão famigerada Gen 9 da franquia Pokémon. Where will you go? What will you achieve? It's up to you. This is your adventure, your journey, your very own treasure hunt. Pokémon Scarlet and Violet são jogos que dividem opiniões. São aclamados por suas inovações na jogabilidade e narrativa, mas fortemente criticados pelos seus graves problemas técnicos e visuais. Vou começar falando aqui pelo mundo aberto e a liberdade de exploração, que pela primeira vez na série principal, o jogo apresenta um verdadeiro mundo aberto, permitindo aos jogadores explorar uma vasta região de Paldea e abordar 3 histórias principais, 3 histórias diferentes, e você pode fazer elas do seu jeito. Outro ponto positivo pra mim é a narrativa e os personagens. A história é uma história de amizade, cara, é uma história muito legal e, cara, tem pontos comoventes aqui que, sinceramente, se você não ficou pelo menos com dó de algumas coisas que acontecem, cujas mesmas eu não vou dar spoiler aqui, cara, tem algo errado nesse coraçãozinho seu aí, viu? Mas vamos voltar aqui. A história, especialmente o arco final após completar as 3 campanhas, é frequentemente elogiada como uma das melhores e mais maduras da franquia. Pra mim é simplesmente sensacional, eu não jogava uma história tão boa na franquia Pokémon desde Black and White. A região de Paldea oferece uma grande diversidade de Pokémon, incluindo novos designs que foram bem recebidos pela comunidade. Obviamente em suas Paldean Forms, né, as formas da região de Paldea, a gente tem vários Pokémon aí com a sua forma regional, que são bem legais. Por exemplo, os Tauros agora, eles têm tipagem não só da normal, eles mudaram de cor e agora tem o Tauros de fogo, tem o Tauros de água e por aí vai. Jogabilidade e inovação também é um ponto positivo por aqui. A mecânica de terastalização adiciona uma camada estratégica interessante às batalhas. E o modo Let's Go, que são aquelas batalhas automáticas do mundo aberto, também é algo muito bem-vindo, que agiliza tanto a coleta de itens como a aquisição de experiência. Mas devo fazer um adendo, que a terastalização, ela não aparenta, né? Em sua aparência ela não é tão bonita, mas pra mim é a melhor mecânica
que já colocaram em um jogo Pokémon, onde você pode alternar a tipagem do Pokémon. Então, se você já sabe que você vai enfrentar um Pokémon de fogo e o seu Pokémon é de grama, você pode colocar um Tera-Type de água, eliminando ali a sua fraqueza contra a tipagem inimiga, o que é bem legal e pode mudar totalmente o rumo de uma batalha. Esse game também conta com um modo multijogador cooperativo, que agora você pode explorar o mundo com amigos através do Union Circle, que é um recurso muito apreciado e inovador para a franquia. Espero que eles continuem fazendo isso nos próximos jogos mainline da série, que apesar de alguns problemas de conexão, alguns problemas de bugs e tudo mais, foi um modo bem legal e dava para se divertir bastante com os amigos. Eu, inclusive, com a minha filha, a gente jogou várias vezes junto e foi bem legal. Inclusive, caçamos Shine junto. É bem da hora mesmo, tá? Agora vamos lá, né? Vamos começar as pedradas de Pokémon Scarlet and Violet, que são os pontos negativos. O desempenho técnico e os gráficos. Sim, esse é o principal ponto de crítica. O jogo sofre com quedas frequentes na taxa de quadros, né, que é o frame rate. Ele tem popinho o tempo todo, elementos do cenário que aparecem subitamente na sua cara. Ele tem isso, sim, tem também. Mas também tem análise desse jogo em separado aqui no canal. Olha lá antes de me criticar aqui, olha o que eu falei lá, tá? Aqui eu só tô tentando fazer um resumão pra galera. Glitches visuais, bugs e até travamentos. Mas também tenho que lembrar que esse jogo teve um upgrade gratuito pro Nintendo Switch 2, onde tudo melhora significativo e esse game ele fica muito mais agradável para ser jogado. No Nintendo Switch 2 ele roda com resolução a 4K e 60 FPS, sem quedas bruscas mencionadas há pouco. Nos outros jogos anteriores eu nem falei nada das versões de Nintendo Switch 2 porque elas não tiveram versões, patches ou algo que melhorasse realmente de fato a experiência no Nintendo Switch 2, por isso não mencionei. Você tem ali um ganho de melhora de loading mais rápido ou coisa assim, mas nada que melhore realmente assim como acontece aqui em Scarlet and Violet, com um patch de aprimoramento feito dedicado para o Nintendo Switch 2. O jogo melhora significativamente no sucessor do Nintendo Switch. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Apesar de alguns visuais bonitos, a falta de polimento geral e a simplicidade de certas texturas e ambientes são notáveis, especialmente em comparação com outros jogos de mundo aberto no Nintendo Switch, por exemplo, o Xenoblade 3, né? É bonito pra caramba, roda muito bem, mas é a Monolith, né? Não é a Game Freak. Muitas pessoas reclamam também das cidades serem vagas e sem vida. Embora únicas no design, muitas vezes elas parecem vazias e carecem de interatividade se comparado com títulos anteriores da série. A progressão e o balanceamento também é um pouco criticada por aqui, pela falta de level scale, o ajuste automático do level de Pokémon selvagem e treinadores. Como o jogo é mundo aberto, de repente você vai numa área onde só tem Pokémon 60, level 60, e aí você vai tomar um pau lá. E aí você vai em outras áreas que tem Pokémon de acordo com o seu level. Então, tipo, ela não meio que se ajusta ali como o jogo se propõe a ser um mundo aberto e te fala para você fazer o que você quiser, como você quiser, mas o próprio jogo não ajusta o level da área que você tá indo, meio que acaba virando um mundo aberto, mas que você tem que fazer algumas áreas antes de partir para uma próxima área, se é que você entende o que eu tô querendo dizer. E isso pode resultar em uma experiência um pouco desequilibrada, onde certas áreas são muito fáceis ou muito difíceis, dependendo da ordem escolhida pelo jogador. A ausência de dublagem já é algo que a gente vem pedindo para a Game Freak e a Pokémon Company resolver há muito tempo, mas por enquanto, inclusive até mesmo no próximo jogo, neca de tibiriba. Várias pessoas e críticos apontam que a falta de dublagem para os diálogos importantes é uma omissão notável em um jogo dessa magnitude e orçamento. Principalmente porque Pokémon Scarlet and Violet é um jogo com ideias ambiciosas, divertidas, e infelizmente foram ofuscadas por uma execução técnica apressada e cheia de falhas no lançamento. Dentre todos esses problemas que eu falei pra vocês, ainda assim esse é um dos jogos que eu mais gosto no Nintendo Switch, tá bom? Mas e aí? Pra quem que é esse game? Bom, vamos lá. Eu acho que Pokémon Scarlet and Violet é recomendado principalmente para os jogadores que buscam uma experiência de mundo aberto e liberdade de exploração na franquia Pokémon. O jogo é um RPG onde o objetivo é capturar, batalhar, treinar no Pokémon numa vasta região de Paldea. Em resumo, eu recomendo para fãs de longa data que desejam uma nova abordagem à fórmula clássica de Pokémon,
com maior ênfase na liberdade, mas também recomendo para novos jogadores interessados em um RPG de mundo aberto. Também, até o momento da gravação desse vídeo, esse jogo ele é a casa do Pokémon competitivo, até a chegada de Pokémon Champions, que já foi anunciado para ser o novo e definitivo game competitivo da série. Então, se você pensa em ser um jogador competitivo de Pokémon, até o momento da gravação desse vídeo, isso tudo gira em torno de Pokémon Scarlet and Violet. Eu amo de verdade esse jogo, tenho mais de 700 horas juntando as duas versões e, sinceramente, tem sim muitos problemas, não deveria de forma alguma ter sido lançado do jeito que foi, mas o jogo diverte de uma forma impressionante. E para finalizar, o motivo desse vídeo estar sendo atualizado, porque se você não viu, eu já fiz um vídeo desse tipo aqui no canal, mas agora a gente tem um novo lançamento da franquia Pokémon no Nintendo Switch e eu vi com isso a oportunidade de atualizar esse vídeo para vocês. O novo lançamento agora chamado de Pokémon Legends ZA. Pokémon Legends ZA foi lançado em outubro desse ano para o Nintendo Switch e para o Nintendo Switch 2 e gerou opiniões variadas na imprensa e entre os jogadores, com análises que destacam uma jogabilidade viciante e o retorno das mega evoluções, mas que também criticam os gráficos desatualizados e a limitação de uma cidade só. Não parece fácil a vida de Pokémon Legends ZA não, né? Vamos lá que eu vou começar aqui pelos pontos positivos. É óbvio que não tem como falar de Pokémon Legends ZA sem citar o combate dinâmico e viciante. O sistema de batalha agora é totalmente diferente e é elogiado por ser mais dinâmico e envolvente do que os jogos tradicionais da franquia. Lembra bem as batalhas do anime, tá? Se você assistia ao anime quando você era criança e imaginava jogar um jogo de Pokémon fazendo o que eles faziam no anime, pois bem, aqui é o mais próximo que você pode chegar. O combate agora mistura elementos de ação em tempo real com uma estratégia clássica e consegue agradar tanto o veterano quanto novatos. O retorno das mega evoluções também é algo que tem que ser dito aqui nesse vídeo, né? A inclusão e o foco nas mega evoluções de Pokémon clássicos são um grande atrativo e um ponto alto para os fãs, adicionando profundidade e nostalgia à jogabilidade. As megas estão de volta, mais bonitas do que nunca e com vários novos Pokémon ganhando mega evoluções. Esse jogo também conta com uma exploração bem fluida, e a exploração da cidade e suas zonas de batalha é vista como um avanço em relação aos títulos anteriores, com uma boa verticalidade. O jogo também oferece uma quantidade considerável de conteúdo, com cerca de 25 a 30 horas para você finalizar a história principal, ou até 40 horas ou mais para quem busca completar atividades secundárias. Isso sem contar a caça Shine, né? Que se eu for caçar Shine aqui, você vai estar que nem eu, com mais de 120 horas de jogo fácil. Embora os gráficos gerais sejam criticados, eu já vou falar disso logo logo, o design dos personagens e o nível de detalhe em áreas internas dos edifícios são considerados bem feitos e carismáticos. Inclusive o design dos Pokémon também são lindíssimos nesse game aqui. A trilha sonora é descrita como fenomenal e a história, que funciona como uma sequência narrativa de Pokémon X e Y, é interessante para os fãs, inclusive apresentando rostos conhecidos. A história realmente ela é muito boa, eu gostei pra caramba, mas olha, eu tenho que falar pra vocês, a trilha sonora ela é realmente espetacular. Várias vezes eu já me peguei fora do game, tipo dirigindo o carro, cantarolando a música tema do jogo. É algo sinceramente sensacional. Mas vamos lá, né? Vamos para os pontos negativos aqui de Pokémon Legends ZA, que a gente não tem como não falar dos gráficos desatualizados e, obviamente, mais uma vez, das limitações técnicas do game. Bom, este talvez é o ponto mais criticado. Os gráficos são frequentemente descritos como aquém das expectativas para um título de 2025, com muitos edifícios externos sendo essencialmente imagens planas, sabe, tipo PNG? É isso mesmo, parece que só tem um PNG no prédio lá e boa. E com isso as limitações visuais são notáveis no mundo aberto. Outro ponto negativo bem criticado pela galera aí é o foco numa única cidade, né? A história do jogo se passa inteiramente na cidade de Lumiose, o que para alguns jogadores resulta em um ambiente repetitivo e menos variado em comparação com os mundos de jogos anteriores da franquia.
Tá, outro ponto bem negativo é a falta, né, de legendas de português do Brasil e também dublagens. É mais um jogo onde a boca mexe e não sai nada, principalmente em suas cutscenes. Que aqui o game conta com várias cutscenes legais, mas infelizmente totalmente mudas. Por conta do game se passar apenas uma cidade, obviamente a gente tem aí uma repetitividade visual muito grande, né? Certos elementos na cidade contribuem com a sensação de que o jogo poderia ter sido mais. Mesmo considerando as limitações de hardware do Nintendo Switch 1, ainda assim o jogo poderia ter sido muito mais. Mas tá bom, eu acho o seguinte, mas Pokémon Legends EA ele é recomendado para jogadores que procuram uma experiência inovadora e focada em ação dentro da franquia Pokémon, com ênfase em batalhas dinâmicas e em tempo real, e no retorno, obviamente, das mega evoluções. Em resumo, é um título que tenta reescrever o DNA da franquia e oferece uma experiência de jogo única, em comparação com os títulos principais tradicionais da franquia Pokémon. Mas me diz aí, eu espero que eu tenha ajudado você aí a decidir por qual começar. Como você pôde perceber, eu acho que você pode começar por qualquer jogo da franquia Pokémon, seja no Nintendo Switch, seja no Nintendo Switch 2. Mas, obviamente, cada um deles tem ali os seus pontos negativos, seus pontos positivos e suas peculiaridades. Abrace aquela que você achar mais interessante. Jogue Pokémon, depois deixa aí nos comentários qual foi o jogo que você escolheu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá pintando um videozinho aqui para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para se inscrever caso ainda não seja inscrito. Espero muito ver você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!